E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia de falar de mais uma revista daquela pequena série que eu comecei no vídeo passado com a revista Abutre. Aquela em que eu disse que procuraria mostrar revistas que surgiram ali durante os anos 80 até mais ou menos início dos 90, mais ou menos entre esse tempo, e que tinham uma temática que na época era considerada bastante diferente, bastante até inovadora, e embora hoje em dia elas possam soar bastante datadas, né? Como eu disse, são revistas naquela esteira da Chiclete com Banana. Porque eu uso a Chiclete com Banana como referência, embora talvez algumas delas possam ter surgido até mesmo antes da Chiclete com Banana. Porque a Chiclete com Banana é sem dúvida a revista mais icônica que surgiu com essa temática do humor escrachado, das histórias muito nonsenses. E ela marcou a época, ela sem dúvida dominou os anos 80, desde o seu surgimento até o seu fim. Eu tenho Chiclete com Banana ali, como já falei no outro vídeo, provavelmente ainda farei vídeos a respeito. E nessa esteira surgiu muita coisa. E uma dessas revistas que surgiu foi a Nocaute. A Nocaute, né, da LS, da Paradise Apresenta, né, a LS seria a La Selva, né, a editora. E a Nocaute, como diferença marcante da Abutre que eu apresentei no outro vídeo, ela tinha a clara intenção de não trazer quadrinistas brasileiros. Parece meio estranho, mas era isso mesmo. Enquanto a Abutre dizia no seu editorial do número 1, e só para esclarecer, esse aqui também é o número 1 da Nocaute, ó, com essa capa aqui maravilhosa, com esse ratão anunciando os caras, né? Temos aqui Bukowski com um texto seu ilustrado pelo Gramp, temos Moebius e Druillet, temos o Harvey Kurtzman, temos os Freak Broads, Gilbert Shelton, Rand Emerson, Wallace Woods, né? E ainda temos que seria a estreia dele, segundo o editorial da Nocaute, seria a estreia dele pela primeira vez na América do Sul, esse cara aqui, Basil Wolverton, né? Que é um cara que na época nunca havia aparecido na América do Sul, isso segundo o editorial da Nocaute. Mas o fato é que a Nocaute tinha esta proposta. A proposta dela não era abrir um espaço em si para os quadrinistas do país. A proposta dela era trazer ao país material que ela considerava pouquíssimo conhecido, alguns inclusive inéditos, como é o caso do quadrinista que eles citaram ali, né? O caso do holandês ali, do nosso amigo Basil. Alguns completamente inéditos, não só no país como na América do Sul. E eles queriam que o público tivesse contato com esse quadrinho que até então era totalmente underground e desconhecido. A ideia básica era essa: fazer com que as pessoas tivessem contato com um material que até então elas jamais tinham tido contato. E como estamos falando dos anos 80, essa revista aqui em especial é de 85, né? Como estamos falando dos anos 80, tem que lembrar que essa realmente era a realidade da questão. Não havia internet, a internet era um sonho distante, eu acho que nem sonho era ainda na época. As pessoas tinham uma dificuldade enorme de conseguir informações. Você acabava adquirindo, você acabava lendo o que havia disponível. Buscar qualquer coisa fora do eixo que aparecia nas bancas era algo para pouquíssimos. E esses pouquíssimos não é nem uma questão apenas de poder aquisitivo. Era também de simples domínio de outro idioma, domínio do inglês, porque você conseguiria as edições apenas em inglês e teria que saber inglês para poder ler. Então a Nocaute trouxe essa proposta, trazer esses caras, muitos deles desconhecidos, com suas histórias irreverentes, nonsenses, estranhas,
para o mercado editorial brasileiro, para o quadrinho brasileiro. É uma revista que tem histórias muito explícitas, né? Histórias com muito erotismo, que eu inclusive vou ficar tentando evitar de mostrar as cenas aqui para não ter problema, porque a gente sabe que o YouTube é muito engraçado, né? Ele permite uma porrada de coisas absurdas, mas aparecer um peitinho, o YouTube acha ruim. É o tipo de coisa que não faz sentido, mas que acontece. Mas então fica estabelecido que é isso, né? Essa era a proposta da Knockout. Alguns dos caras que aparecem aqui, vocês viram, né? Quem assistiu o outro vídeo, que apareceu na Abutre também, né? Não eram assim tão novos, e outros eram muito desconhecidos. Os próprios Freak Brothers, né? Os Freak Brothers estão aqui. Eles já eram conhecidos, tinham histórias na Abutre, provavelmente talvez até em outras edições. É aquele humor nonsense, sem sentido, que não no traço, mas no texto lembra muito coisas que o Gramp fazia, né? Esse é do Mavridis, que eu não sei se é assim que pronuncia, mas é desse jeito. Algumas histórias curtas, como desse cara aqui, ó, Rebar, difícil de falar pra caramba, né? Mas bem aquele humor da época, aquele humor que hoje em dia pra nós é tão comum e que muitas vezes vai soar até bobinho, cara. Na época isso, causava muita controvérsia, tanto que era underground, né? Tanto que isso não atingia o mainstream, não estava nas grandes editoras, porque parecia muito subversivo. Hoje em dia já não parece tanto. Mas daí temos aqui a do Harvey Kuntz. Eu conheci esse cara, se não me engano, numa outra publicação, eu não me recordo se foi Strip Tiras, uma coisa assim. Mas foi onde a primeira vez que eu tomei contato com alguma produção desse autor. Também aquele humor maluco, fora de sentido. Depois nós temos aqui do Grant Emerson e do Tim Malin o Firkin. Eu não vou mostrar muita coisa, tá? Esse é um dos nossos personagens explícitos que eu falei, né? Muita pornografia envolvida, muito tema para adulto envolvido, é melhor evitar. Depois tinha aqui esse texto do Bukowski com as ilustrações do Gramp. Inclusive a revista se orgulha de ter os textos do Bukowski ilustrados. Ela faz questão de dizer aqui no editorial que esses textos vão fazer parte da revista, o que eu acharia ótimo já naquela época, se eu tivesse conhecido a revista na época, como acho ótimo agora. Bukowski é um dos meus escritores prediletos, não há a menor dúvida. O cara era um gênio, ele era maravilhoso. E qualquer texto dele com ilustrações de qualidade é fantástico, né? Inclusive eu tenho no canal vídeo com 2 adaptações em quadrinhos de textos do Bukowski, só que o escritor, o desenhista não é o Gramp, né? É outro. Mas é muito bom de qualquer maneira. Aí nós temos aqui, vamos pular essa parte aqui, gente. Nós temos aqui uma história do Moebius e do Druillet. Eu não conhecia esse Druillet aí, que provavelmente eu estou pronunciando errado. Diz aqui no editorial que na época ele estava despontando como um fenômeno. Não sei, sabe, por onde andou a carreira dele, o quanto ele evoluiu, o que mais ele fez. Eu o conheci por essas páginas e parou por aqui. Eu não tenho memória de ter lido mais nada, mas para conseguir uma colaboração com o grande Moebius, né, cara, é muito bom. Depois tem essa história aqui, Meu Universo, que é uma história do Wood, que de cara me chama a atenção que tem essa referência ali no cantinho, ó. O Sombra e o Pinguim, no melhor estilo Mad, né? E não é à toa. Opa, vamos pular isso aqui. Vamos pular isso aqui também. A revista me pregou uma peça, eu não lembrava que tinha isso ali. É aquilo que eu falei da explicicidade, né? Muito explícito o negócio. Depois temos uma história do Gramp que eu tenho que ir pulando rapidamente pela mesma razão, né? Mas vocês viram que a revista pegava pesado nessa coisa maluca e nonsense, né? E isso na época, meus amigos, causava um gigantesco impacto.
Hoje em dia não causa muito, hoje em dia só o nosso tio YouTube é que está pronto a implicar com essas imagens e essas coisas, mas na época, meu, isso era virulentíssimo, né? E nós temos que lembrar também que a revista se orgulhava de ter as histórias desse cara, né, o Harvey Kurtz, porque ele era nada mais, nada menos do que o cara da Mad, né? Ele era o cara da Mad. E quem não teria, como é que eu vou dizer, quem não, na época não tinha conhecimento de grande parte dos autores, dos desenhistas dessa revista aqui, com certeza sabia pelo menos de ter visto alguma coisa quem era o Kurtzman, né? Porque quem não conhecia a Mad, né? Quem não conhecia o criador da Mad? Era impossível. Eu acho que só o leitor mais desatento para entrar em contato com a revista Mad e não conhecer o seu grande criador. E essas histórias que a Knockout se orgulhava de publicar na época eram as histórias que precederam a Mad. E eles tinham muito orgulho de colocar esse material. A minha impressão sobre a Knockout é que foi uma revista que realmente pensou grande, vamos dizer assim. Ela ousou trazer coisas para o mercado e para um mercado que realmente não estava esperando aquilo e não estava acostumada com aquilo, né? As pessoas estavam começando a descobrir essas histórias malucas, essas histórias com temas pesados, muitas vezes beirando o pornográfico, mas ainda não estavam totalmente habituadas a ela, ainda viviam no mundo de super-heróizinhos e bang-bangs, e sem dúvida um projeto como esse causou muita controvérsia na cabeça de muita gente. Muita gente deve ter comprado pela curiosidade e talvez não tenha gostado, muita gente deve ter ficado surpreso, marcado pelo que leu aqui. Mas a ideia de trazer para o Brasil personagens e criadores de histórias, quadrinistas, desenhistas, que até então eram pouco ou absolutamente nada conhecidos no país, mas que tinham essa temática tão underground, tão diferente do que se conhecia aqui, no mínimo merece o nosso voto, né, de coragem, porque foi realmente uma ideia corajosa. Não sei quanto tempo a Knockout durou. Ela trazia aqui, né, quadrinhos adultos já para tentar provavelmente cavar a sua trincheira no nicho que ela queria atingir. Eu não a conheci nos anos 80. Como eu disse, eu já consumia quadrinhos na época, mas não a conheci. É outra revista que eu tenho a impressão de que acabou não conseguindo atingir os patamares que esperava, nem o público que esperava, e que acabou caindo em esquecimento, em obscuridade, o que é sempre uma pena. Mas eu tenho esse número, o número 1, e pelo menos eu tive a oportunidade de mostrar para quem por acaso não conhece. E se você gostou, deixa um like.